Oi, Débora, boa tarde para vocês também, boa tarde a todos. Olha só, a promessa, o acordo que foi fechado hoje, depois de uma reunião de líderes com o presidente da Casa, Hugo Motta, é de votar a urgência desse projeto que trata de um PDL, um projeto de decreto legislativo que pode sustar, derrubar completamente o decreto que foi editado pelo governo, que trata sobre o polêmico aumento do IOF. Se essa urgência, que então deve entrar na pauta de segunda-feira, for aprovada, abre caminho para o projeto em si poder ser discutido a qualquer momento diretamente no plenário, sem a necessidade de passar por comissões. Logo depois dessa reunião, o presidente Hugo Motta, pelas redes sociais, publicou uma mensagem dizendo que esse acordo saiu depois dessa reunião, então, de colégio de líderes, dizendo que o clima na Câmara aqui dos deputados não é favorável para o aumento de impostos, com o objetivo arrecadatório, para poder resolver aí os problemas fiscais. Essa decisão, então, de pautar o PDL, que já era ali o plano A, ainda da oposição há algumas semanas, logo depois que o governo editou o decreto, aconteceu exatamente após, horas após o governo, ali na figura do ministro Fernando Haddad, publicar a tão esperada medida provisória, que também foi construída envolvendo vários setores, cúpula do Congresso, o presidente Lula, que se envolveu diretamente no assunto, líderes partidários, para exatamente substituir e trazer aí como um plano alternativo ao aumento do imposto sobre operações financeiras. A MP foi publicada ontem numa edição extra do Diário Oficial da União, saiu ali quase 9h30 da noite. Trouxe basicamente, sim, os pontos que estavam sendo discutidos nos últimos dias. Então, o texto prevê, por exemplo, aquela cobrança de 5% de imposto de renda sobre aplicações financeiras hoje isentas, o LCA e LCI, por exemplo. A alíquota única agora de 17,5% também para outros investimentos, incluindo criptomoedas, e eleva também de 12% para 18% a taxação das apostas esportivas, as chamadas bets, Vamos lembrar que a maioria dessas medidas, o ministro Fernando Haddad também já vinha sinalizando isso, só vão valer a partir de 2026. Claro, tem questão de noventena, medida provisória que também precisa ser analisada dentro de um prazo de 120 dias aqui dentro do Congresso Nacional. Então, são medidas mais a longo prazo para resolver o problema das contas do ano que vem. Esse texto foi construído nos últimos dias durante várias reuniões que a gente acompanhou aqui em Brasília, Reunião no Palácio da Alvorada, uma reunião em pleno domingo na residência oficial, uma longa reunião onde o presidente Hugo Motta, inclusive, saiu do encontro dizendo que tinha sido uma reunião histórica, ao lado de líderes, do presidente também Davi Alcolumbre e de ministros como Fernando Haddad e Gleisi Hoffmann. Logo depois, no dia seguinte, os líderes, alguns líderes, principalmente de partidos do Centrão, disseram que não concordaram, com o que foi fechado na reunião anterior. Ontem a gente viu um pronunciamento também de União Brasil, PP, dizendo que se manifestam contra a medida provisória, que até o momento daquela coletiva nem tinha sido publicado o texto ainda oficialmente, mas de qualquer maneira não concordavam com essa possibilidade de aumentar a arrecadação por meio de impostos, que esperavam uma medida mais robusta com corte de gastos, por exemplo. O mesmo discurso que já estava sendo trazido ali pela oposição e por diversos setores da economia. O próprio ministro Fernando Haddad tentou rebater esses argumentos, dizendo que não se trata de aumento de tributos, que é uma maneira de aumentar a arrecadação, mas sem atingir diretamente a população, garantir meta fiscal, fechar as contas de 2025, já pensando também em relação a 2026. Governistas também vêm afirmando, enfim, que foram pegos de surpresa, inclusive com a decisão tomada hoje por Hugo Motta de pautar a urgência, que foi uma pressão feita pela oposição, diante de tanto otimismo ali, daquela foto, enfim, histórica ali, dizendo que há diálogo, há consenso para buscar uma solução. Então, que dias após esse encontro, o presidente da Câmara
cede à pressão da oposição, principalmente, e também de partidos do Centrão que reforçaram e endossaram esse pedido para que o PDL voltasse à mesa de discussão. Agora há pouco, inclusive, a gente acompanhou uma coletiva do líder do governo aqui na Câmara dos Deputados, o deputado José Guimarães, dizendo que o compromisso de Hugo Motta é com a urgência. Não há expectativa ainda em relação ao mérito desse PDL, que poderia sustar completamente todo o decreto que trata sobre o aumento do IOF. De qualquer maneira, eles estão já apostando as fichas na medida provisória, né? Sabe que existe um longo caminho pela frente, a expectativa agora é para a criação de uma comissão especial, é o rito inicial, assim que uma MP chega aqui ao Congresso Nacional, esperam que isso seja aplicado também para que eles tenham tempo suficiente para conseguir convencer os parlamentares para a aprovação desse texto, né? Que agora Fernando Haddad vê aí como uma das únicas esperanças, assim, digamos assim, para conseguir garantir essa arrecadação mesmo para este ano.